divulguem, sei lá. Enfim. Posso te mandar uma foto? Aí você pode colocar lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro Snervelin, eu sou o síndico do condomínio Espaço Felicitar e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre, né, o emocional, né, do ser humano em relação aí à quarentena e à Covid. Como síndico, eu tenho notado aí que o comportamento das pessoas realmente teve uma mudança. Não era para menos, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco também e ver se a gente está atuando de forma correta, né, e se a gente está conseguindo assim os resultados aí que a gente deveria ter para a nossa vida e para as pessoas que a gente convive e que a gente ama. Eu estou com a Camila e com a Lilian, elas são psicólogas e elas é que vão fazer a palestra da qualidade de vida em meio à quarentena. Eu estou passando a palavra aqui para a Lilian e ela vai iniciar. Tá? Por hora, muito obrigado, um abraço aí a todos. Aqui vai ter que passar a tela. Uhum. Acompanhe para mim, Tati. Tá? Aqui é só aquele setinho, isso. Isso é LC. Pode ver aqui. Uhum. Subir. Quer sentar ali? Vou tirar aqui agora, pessoal. Boa noite. Muito prazer, eu sou a Lilian. Vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, se é possível, né, obter essa condição nesse momento que nós estamos vivendo. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, vocês podem preencher aí no chat. A Camila está aqui ao lado, está recebendo, selecionando, né? E nós vamos estar respondendo à medida do possível. Qualquer coisa também, no final da apresentação, nós vamos disponibilizar para vocês um e-book com toda a apresentação, com o nosso contato no final, ok? Então vamos lá. Saúde mental e qualidade de vida em quarentena. É possível? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, muitas vezes nós não estamos sentindo algo fisicamente no nosso corpo e achamos que está tudo bem. Porém, não é tão simples assim. Nós vamos perceber a importância de compreender que todo o nosso corpo está conectado, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar. São conceitos que merecem atenção e eles apresentam relação direta com a qualidade de vida. A maioria das pessoas acreditam que ter saúde significa apenas não ter doenças, mas isso é um equívoco, tá? Esse conceito é muito maior, muito mais amplo do que parece, ok? Isso porque, segundo a ONU, a OMS, né, a saúde significa ter um corpo, a mente, vida social, tudo está ligado, conectado e tem uma resposta do meio a que a gente entrega. Então, a percepção do conceito de qualidade também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde, ok? Qualidade de vida compreende vários aspectos, como, por exemplo, a saúde, né, a vida profissional, saúde física, a espiritualidade, saúde mental, emocional, social. Então, todas as áreas da nossa vida, elas fazem parte desse processo. E às vezes nós achamos que não é tão relevante ou tão importante, mas todas elas estão conectadas de alguma forma. Então, é extremamente importante a gente observar que ponto da vida nós estamos, como estão as áreas da nossa vida e como nós podemos lidar com elas, ok? Então, vamos lá. Partindo aqui para o conceito de normal ou anormal. Nós estamos ouvindo muito ultimamente falar sobre o novo normal. As coisas elas mudam todos os dias, mas nós não percebemos as pequenas e em pequenos detalhes. Então, de verdade, o que nós estamos vivendo? É normal? Vamos voltar para o normal? Não, não vamos voltar.
Até porque de ontem para hoje a nossa vida já mudou. Não é mais a mesma coisa. E nós não precisamos nos assustar com isso. Não precisamos nos apavorar com essa mudança, ok? Nós podemos falar um pouquinho sobre costumes, né? Estamos habituados a determinados comportamentos, nosso modo de vida, tomada de decisões, mas sempre surge um desafio. E às vezes, vários desafios ao longo de um único dia. Isso já altera o que a gente costuma pensar ser normal, mas na prática não é. Na verdade, o normal é estar sempre mudando, se ajustando e se adaptando às situações que se apresentam. Sempre que a gente aprende algo, o nosso cérebro muda, o nosso repertório se atualiza todos os dias. Então, é muito comum estarmos mudando, né, aprendendo sem perceber. Claro que esse momento que nós estamos vivendo, ele é atípico, né? É um momento de situações de proporções muito maiores. Dentro da nossa casa, no dia a dia, nós já vivemos situações que são adversas, mas hoje a pandemia se configura como algo assustador pela proporção das mudanças e dos desafios diários, né, que nos forçam a nos adaptarmos constantemente. Então, antes, o que acontecia antes desse momento pandêmico? Nós não parávamos, né? Era um trabalho, estudo, cuidado, né? Tínhamos pouco tempo para a família, pouco tempo para o descanso. A gente vivia num mundo frenético, de corrida, de situações que realmente nos tornávamos ativos, né? E algumas coisas que a gente nem percebia. Por exemplo, o nosso trajeto de casa para o trabalho, do qual muitas vezes a gente reclamava de ficar parado no trânsito, né? O tempo que a gente tecnicamente perdia, era um momento em que você se desconectava do ambiente e passava a se reconectar para o local onde você estava indo. Hoje as coisas estão diferentes. Nós tivemos que mudar o local de trabalho, desenvolver novos modos de nos comunicarmos, nos reinventar, mudar paradigmas, nos submetermos a conviver com as incertezas e inseguranças, além das perdas irreparáveis, ok? E aí entra a psicologia. Como é que a gente pode contribuir com esse processo? E por que surgiu a ideia de estarmos aqui falando com vocês? Então, partindo do princípio que muitas pessoas não compreendem tão profundamente sobre a questão, nós vamos tirar alguns mitos, né, e trazer alguns esclarecimentos. A psicologia é uma ciência e ela estuda os processos mentais, ou seja, padrões comportamentais, né? Como a gente se comporta, como nós pensamos e o que nós sentimos. Então é provável que você saiba qual é a sua comida preferida, qual é o seu gosto musical, cor preferida, estilo, enfim. Porém, muitas das nossas ações e escolhas fazem parte de algo que vai além, né? Tem um pouquinho a mais, como o temperamento, a personalidade, fatores ambientais, a genética, tudo isso influencia o nosso modo de pensar e de agir. Então, o processo de autoconhecimento, que é uma dos braços da psicologia, permite que o indivíduo desenvolva a sua capacidade de gerenciar as suas emoções com mais destreza, avaliar seus pensamentos, que é uma capacidade apenas do ser humano, pensar sobre o que você pensa e assim tomar decisões de modo mais consciente. A psicologia tem várias formas de atuação e uma delas é o processo psicoterapêutico, o mais conhecido. Nesse modelo de ação, é possível desenvolver maneiras mais construtivas de lidar com o estresse que nós estamos submetidos diariamente, principalmente no momento atual. Nós ajudamos as pessoas com as suas particularidades, né, da vida pessoal, profissional e também familiar. No caso dos nossos pacientes, nós auxiliamos a terem uma vida com uma saúde mental melhor e, consequentemente, com uma vida melhor. Então, são diversos temas, né, com os quais nós trabalhamos. Então, nós podemos auxiliar.
algo diretamente ligado à saúde mental, como alguma patologia, né, situações semelhantes, mas também como a saúde num sentido mais amplo, contribuindo na escolha profissional, como a troca de profissão, desenvolvimento pessoal para alta performance, tomada de decisões. No nosso caso, nós trabalhamos com grupos terapêuticos, com oficinas, com atividades para várias idades, crianças, adolescentes, jovens, como hoje nós estamos aqui no condomínio, conversando com vocês moradores, né, trazendo um pouquinho de reflexão nessa noite, porque nós não temos a pretensão de resolver todas as questões ou de em apenas 30, 40 minutinhos, né, mudar toda a dinâmica e tudo que nós podemos falar sobre o assunto. Mas a nossa ideia é propor que você pare um pouquinho, reflita um pouquinho sobre os pontos que nós vamos falar aqui, alguma coisa vai se comunicar com você e partindo disso possa desenvolver o desejo de mudança. O que é que eu posso fazer diferente? Porque às vezes nós, nesse ritmo, apesar de termos mudado algumas coisas por conta da pandemia, não pensamos tão profundamente sobre alguns comportamentos. E no contexto, isso é fundamental para ter qualidade de vida, ok? Bom, vamos lá. Como nós somos afetados por esse momento? Todo esse estresse que nós temos vivido, né? As preocupações e algumas coisas que já dividi aqui com vocês, podem desencadear um misto de emoções. Então, nós temos que parar até para sair de casa. Hoje a gente sai, não pode esquecer da máscara, não pode esquecer do álcool gel. A gente precisa estar preparado, né? Nós estamos aqui próximas, mas já estamos, né, vacinadas por fazer parte do grupo que cuida da saúde, atenção com a saúde. Por essa razão, estamos aqui próximas, ok? Então, é, por exemplo, todo o nervosismo gerado pelo contexto, pelas incertezas, por tudo aquilo que a gente já existia. Muitas coisas nós já tínhamos. Mas na aceleração, no movimento do dia a dia, a gente acabava se reconectando. Como eu citei o exemplo de sair de casa. Então, sai de casa, muda o ambiente, olha, vê o que está ao redor, muda a forma de pensar e olhar. Hoje não, você sai do quarto e vai trabalhar na sala, volta para o quarto. O momento do seu lanche, do seu almoço, vai para a cozinha, dentro de casa. Então, nossa vida está mais restrita, né? E esse estresse vai desenvolvendo o quê? Desenvolvendo ansiedade, as dores corporais, a imunidade baixa, a dificuldade para se alimentar, para dormir, até a queda capilar, tudo isso está ligado ao estresse. Tem a questão hormonal, né? A questão da serotonina, Com né? A certeza. adrenalina, o quanto todo esse estresse ele repercute no corpo do indivíduo, né? Diretamente no lado biológico e o psicológico, o que por sua vez também vai afetar a sua família, o trabalho. Então a repercussão ela é muito grande, por isso que é tão importante a gente observar todas essas esferas do campo da saúde. O que que é saúde? Lembra da nossa pergunta inicial? Vamos adiante um pouquinho. Sim, até porque o que acontece? Quando você tem bons pensamentos, bons comportamentos, você tem fluidez. Seu corpo produz hormônios positivos, né? Como a serotonina, enfim. Saiu um estudo falando sobre a ocitocina, né? Nós perdemos esse contato, né? O contato do abraço e o quanto isso é importante. Dar as mãos, estar perto de quem nós amamos, tudo isso mudou nesse tempo, né? Então nós temos uma alta taxa de pacientes com depressão e ansiedade. Isso é cerca de 70%, 80% dos nossos pacientes no consultório. Por isso que é tão importante voltar esse olhar para a atenção da saúde na sua amplitude, né? De uma forma mais ampla. Sim, porque às vezes a gente pensa, né, na questão saúde e doença. Se eu não tenho algo que é físico, que eu não consigo notar ou sentir, então está tudo bem. Mas o nosso comportamento reflete no outro, porque somos seres sociais, né? Nós fomos desenvolvidos, criados para nos relacionar. Então, nesse momento, precisamos o quê? Trabalhar essa nova relação. Nesse tempo, não sabemos por quanto tempo, mas não podemos deixar de cuidar da nossa saúde. O problema é que o mundo, né, passou a se concentrar dentro da nossa casa.
Então, a compra agora é de casa, as conversas são via algum aplicativo, via algum instrumento, sempre usando a tecnologia, o trabalho, alguns momentos de lazer, tudo se concentra diante de uma máquina. Isso também muda a nossa reação corporal. Então, algumas pessoas desenvolveram até questões, problemas visuais, a nossa atenção é maior exigida quando a gente está diante de um dispositivo como esse. Então, o cansaço mental é maior no final, ao final do dia, né? E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho em umas particularidades que são pertinentes a quem convive, né? E vive em condomínio. Hoje até as crianças têm sido muito afetadas, né, por conta de uma mudança brusca no dia a dia deles, né? Então é bem importante a gente entender a importância dessa convivência de uma forma mais assertiva. Falando um pouquinho de convivência, né, Camila? Vamos falar então aqui da convivência no caso do condomínio, né? Aqui são inúmeras famílias em um mesmo lugar. É um diferencial das pessoas que moram em uma única residência, ok? Por quê? Porque existem espaços que são compartilhados, né? E aí, qual é o limite? Qual que é o ideal? Como é que a gente decide tudo isso? Então, a gente precisa entender primeiro a dinâmica do indivíduo. Cada família, cada pessoa tem seus hábitos, sua crença, o seu modo de viver, seus gostos. Alguns problemas são comuns, outros são individuais. A questão é que é necessário, nesse momento, um esforço de todos para contemplar essas adversidades que têm se apresentado de uma maneira mais assertiva. Então, a gente entende que todos nós temos necessidades, todos nós temos dificuldade em algum grau, só que aqui a gente convive num ambiente comunitário. Então, nós precisamos levar em consideração também o que acontece com o outro, esse olhar empático pelo próximo. E aí existe uma situação chamada habilidades sociais, né? O que que acontece? Quais são as habilidades sociais? É a capacidade que o indivíduo tem de falar. Dentro da habilidade social, a gente tem a comunicação. Não é só isso, faz parte. Só porque a gente fala, a gente sabe se comunicar? Não, isso não é uma verdade. Nós precisamos aprender a comunicar de forma assertiva, porque às vezes o que eu digo não chega para o outro da mesma forma, porque cada um tem seu repertório, seu modo de pensar, a ideia que tem da própria vida. Então, a comunicação é uma habilidade social que precisa ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida, porque tudo muda, né? Por exemplo, nesse contexto de pandemia, algumas pessoas no condomínio desenvolveram uma forma de buscar a sua compra, às vezes aquela pessoa mais idosa que não pode sair, alguém que é mais jovem pode levar até ela. Então a gente vai desenvolvendo novas formas de atender às necessidades de cada um. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a forma como você verbaliza o que você sente, a forma como você se comunica com as pessoas ao seu redor, pode dizer muito sobre o seu comportamento e pode influenciar de maneira positiva ou negativa as nossas relações. Nós somos espelhos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, nós precisamos tomar muito cuidado também com essa questão. Como nós nos portamos, né? O que que nós estamos comunicando àqueles que nos ouvem? Não é verdade? Essa comunicação ela entra no âmbito familiar, profissional, em todos os contextos, né? É muito importante ter esse olhar bem atento, porque às vezes o que nós falamos, o outro não interpreta da mesma forma que nós estamos falando ou pensamos. Eu costumo brincar bastante que se eu colocar o número 6 aqui, vocês vão ver o número 9. Então, assim, eu vou bater o pé e vou falar que é 6 e vocês vão falar que é 9. Quem tá certo? Né? Depende da interpretação que cada um fez daquela comunicação que foi dita, que foi exposta, que no caso seria a imagem. Então, vamos ter esse cuidado na comunicação e tentar compreender. Será que essa pessoa entendeu certinho o que eu estou falando para ela agora? Será que ficou alguma dúvida? Olha, vamos conversar melhor sobre isso? Não, me fala o que você entendeu sobre esse assunto. Então, a assertividade é isso, encontrar um ponto em comum de uma forma que os dois possam refletir sobre aquele assunto.
E aí, nesse momento, o nosso recurso é o bom senso, né? É aquela capacidade de parar para avaliar. Se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado, né? Nós colocamos aqui alguns itens sobre a comunicação assertiva, algumas dicas, né? Então, por exemplo, aprenda a entender o outro. Olha, Lilian, não tenho condições de compreender todos os problemas de todas as pessoas. É claro, a gente sabe disso, mas minimamente. Às vezes a gente precisa avaliar. Você está estressado. Hoje não é um bom dia para a gente discutir. Então, olha, amanhã a gente conversa, amanhã a gente resolve, né? Dar tempo para o outro refletir. Até porque existe um período de tempo entre o que você ouve e assimilar aquela informação para trazer uma resposta. Eu até brinco, né, com os pacientes a pílula do pensamento. Então você coloca uma balinha na boca, respira um pouco, dá tempo de pensar e devolver a sua opinião, a ideia que você tem sobre uma questão, né? A gente tem aprenda a ouvir. Quando fala aqui, aprenda a ouvir na essência, é uma escuta mais ativa, mais cuidadosa, mais atenciosa, né? Se você está ouvindo uma criança, não ignore, né? Aprenda a observar. Ela tem um repertório menor do que o seu, talvez não consiga se expressar, né? Então, não leve tudo sempre para o pessoal e sempre para o lado negativo ou pejorativo. Por que que a gente não pode ter a empatia e pensar, olha, será que foi isso que ela quis dizer? Que momento que nós estamos vivendo? Como nós falamos, esse momento de pandemia é novo para a nossa geração. Nós estamos habituados a vivenciar e passar por essas situações. Então, nós temos que o quê? Tentativa e erro. Tento, deu certo, funcionou, continuo. Não deu, não tem problema, né? Olha, me desculpa, vamos tentar novamente, vamos começar novamente, sem problema nenhum, né? Na atenção à fala, eu acho que entra também a questão do tom de voz, que é algo que algumas vezes nós não estamos tão atentos, né? O modo em que eu estou colocando essa fala, em que momento, o tom de voz, as palavras que eu estou escolhendo para falar naquele exato momento, para aquela pessoa, ela tem aquele recurso para receber e acertar o momento. O momento tem que ser o momento adequado. Se eu não estou naquele momento adequado para verbalizar, o que que eu posso fazer? Posso esperar um pouquinho, vamos esfriar a cabeça, vamos beber um copo de água, tomar um cafezinho, daqui a pouco eu volto para te responder, né? É as famosas brigas da internet. Nós costumamos dizer, vai tomar uma aguinha, beber um café antes de responder. Às vezes você nem volta e nem responde, né? Porque senão naquele momento você vai responder à altura e aí vem o arrependimento. Só que aí a palavra já foi dita, né? Aí a gente vai ter que construir um caminho mais longo para tentar buscar essa assertividade. E tentar ter embasamento. Então, se eu não tenho certeza dessa fala, eu vou tentar ir na fonte. Eu não posso jogar na mesa algo que eu não tenho certeza, porque aí fica o dito pelo não dito. E aí a gente volta novamente. Existe verdade nisso? Quais as evidências? Tá? Seja um bom intermediador. Então, assim, aqui é um espaço comum, né? Então, da pessoa que cuida da limpeza, o porteiro, a pessoa que trabalha, o morador, né? Todos nós estamos convivendo nesse espaço de alguma forma. Então, o respeito, o cuidado, o zelo, perceber alguma situação, uma intercorrência, se você pode ajudar de alguma forma, se você tem alguma ideia, se você pode contribuir, né? Então procure essa alternativa. O que a gente Começar esse movimento, né? Isso começa por você, e aí não precisa ser algo macro, começa no micro, né? Começa ali naquele cantinho com as pessoas que você conhece. Não A existe gente, uma regra a para gente isso. pensa numa ressonância, né? Tenta imaginar uma pedrinha. Você pega uma pedrinha e joga no meio do lago. Esse lago vai criar micro-ondas, né? Ondas bem pequenas. Então, essas ondas elas vão ressoando e empurrando as demais. Imagine se essas ondas ela vem com peso, vem carregada. O impacto dessa tsunami até chegar em outra pessoa. Então, nós temos esse poder de fazer essas micro-ondas, né, que são as ressonâncias, de uma forma mais positiva. Cada um de nós, da sua maneira, com seu recurso, com seu
repertório, até um bom dia, até um sorriso. Hoje a gente sorri com os olhos, a gente nem sorri com a boca mais. Todo mundo usa máscara. Então, uma piscadinha já não muda a vida de alguém? Então, vamos tentar ir por esse lado da ressonância positiva. E por fim, né, uma outra sugestão, porque a decisão é sempre sua, e o que nós estamos fazendo aqui é sugerindo com base no que a gente acompanha, no que a Estuda. gente estuda, no que a gente aprende. Então, busque uma evolução contínua, né? Olha, cada um tem a sua fé, o outro é a profissão, o outro é através. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Que a Leitura, internet nos psicologia. oferece, aqueles que são mais tradicionais, que preferem o livro em mãos, busca conhecimento, busca evolução, porque todo mundo ganha com isso. Como eu disse, somos seres sociais. E como a Camila falou da ressonância, o que eu faço reflete diretamente no outro. Isso é inevitável, ok? Mais do que nunca, a gente fala muito de empatia. De verdade, a empatia não é se colocar no lugar do outro, sentindo o que a pessoa sente, porque isso é impossível, né? Cada um tem os seus receptores, né? Nós temos aqui os nossos receptores, o tato, o olfato, o paladar. Nem a forma que você enxerga algo é da mesma forma que o outro. O brilho, Depende da qualidade da capacidade que você tem de absorver a luz, interpretar, de interpretar. repertório, Com ambiente, certeza. cultura. E aí a gente precisa pensar no quê? Eu não consigo me colocar exatamente no lugar do outro, mas eu posso minimamente tentar compreender pelo que ele está passando. Ok? Então é importante continuar buscando entendimento, né? E optar por gentileza. A gente usa até esse termo, né? Gentileza gera gentileza, empatia vai gerar empatia. E nesse tempo difícil, talvez você não tenha sido afetado diretamente. Outras pessoas foram afetadas de uma forma mais difícil, mais invasiva, mais destrutiva. Nós não sabemos qual é a condição da pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes nós não sabemos nem a nossa própria condição, porque nós vamos olhando ao redor, vamos resolvendo a vida, as urgências e emergências vão se apresentando e a gente acaba não parando para fazer essa autorreflexão. Dentre as propostas que nós temos hoje é essa, né? Pare um pouquinho você para refletir qual é o seu estado, como você se encontra nesse momento e o que é que você pode fazer de diferente a partir das informações que nós estamos compartilhando aqui hoje. E por último, não mais, não menos, nós queríamos deixar uma frase, né? Um trecho de um texto muito bacana, que é: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Que é a importância do coletivo. O quanto o coletivo ele consegue impactar na tua vida? O que será que você hoje tem disponível de ajuda? Porque às vezes a gente está ali preocupado com as nossas situações, com os nossos ambientes, com o trabalho, com a família. Mas será que se a gente se unir, a gente vai mais longe? Hoje está sendo possível até online, né? Uma coisa que talvez, se a gente parasse para pensar um ano atrás, talvez não seria tão viável. Mas olha o quanto está sendo bacana. Cada um de vocês aqui conosco. Então, isso já é uma forma de nós estarmos juntos, nesse coletivo, pensando numa forma de se ajudar. Que foi o que o Sandro, o síndico, né, gentilmente nos convidou para estar aqui hoje falando sobre essa importância de olharmos, né, para o todo, o quanto é importante disseminar essa saúde, a saúde de uma forma generalizada, no meu aspecto familiar, no meu convívio com meus filhos, com os pais, primos, com todos os parentes. Qual é a melhor forma que eu consigo isso? Será que apenas um bom dia, talvez? Às vezes uma figurinha que se você não está afim de dar um bom dia, para a pessoa que está limpando ali o condomínio, bom dia, apenas um aceno de cabeça. Esse faz parte do coletivo, não precisa ser um macro. A gente precisa olhar para o mínimo. Pelo menos se eu conseguir fazer o mínimo, já é o suficiente, porque eu estou conseguindo caminhar. E se todos juntos der esses pequenos passos, de uma certa maneira, nós vamos longe. Que é isso que nós trazemos aí. Exatamente. O que a gente queria também trazer como reflexão, né? Quando a gente pensou em falar em saúde, nós não queríamos falar somente sobre os cuidados, né? Que todo mundo já está
cansado de ouvir. Nós gostaríamos de trazer para vocês uma reflexão de que é o seguinte, depois a gente vai deixar o link, né, de um videozinho que nós trouxemos, mas não vai ser possível passar agora, depois o Sandro compartilha com o pessoal do condomínio, mas qual que é a proposta? Nos últimos 100 anos nós passamos por 2 guerras mundiais, pestes, fomes, terremotos, tsunamis, intempéries, né, do tempo, grandes guerras civis, enfim. E a gente está aqui. A humanidade conseguiu achar uma forma de se reinventar, né? Quando ela percebe que junta é capaz de fazer mais coisas do que nessa discussão, nessa falta de empatia, né? Nesse embate. E é isso que a gente quer deixar para vocês hoje. Nós já vivemos momentos difíceis e muito complexos e encontramos um caminho. Então, muito provavelmente, vamos encontrar um caminho novamente. E não queremos sair daqui hoje, né? Olha, que coisa, né, pesada, difícil. Nós falamos de temas delicados, né? Problemas individuais, questões emocionais, saúde física, mental, questões cognitivas, né? Briga, não briga, respeito, enfim. O que precisa ficar para reflexão hoje é, vamos fazer uma retrospectiva. Como eu estou me posicionando diante da situação, como é que eu posso estar para o outro. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ser para o outro, ajudar o outro, conviver com o outro, né? É claro que a gente sabe que só por estar aqui, morando em condomínio, vocês já são pessoas mais sociáveis, porque já é uma tarefa desafiadora dividir espaço com outras pessoas. E vocês já naturalmente, com certeza, a gente conversou aqui com o Sandro, né? Um condomínio muito fluido, com muitas atividades, tinha uma alegria, uma tranquilidade que nos foi tirada de uma forma muito abrupta. Então nós sentimos isso. E tudo bem se você não está, né, ainda, olha, não estou conseguindo lidar com isso, não me acostumei, e nem devemos nos acostumar com isso, devemos aguardar, ansiosos, mas porém esperançosos, pelo momento em que possamos voltar nas nossas atividades como antes, ou até com muito mais amor, com muito mais envolvimento, entendendo a falta que nos fez. Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade que nos foi dada. Então, nós vamos deixar aqui o nosso contato. Então, eu sou Lilian, sou especialista cognitivo-comportamental. Apareceu como errinho aqui, mas não tem problema, a gente arruma lá depois, né? MBA em Neurociência e Psicologia do Desenvolvimento. Camila também está aqui. Eu sou Camila, psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental e em neurociência. E a gente vai estar disponível, a gente vai tentar abrir um canal para perguntas, para que vocês possam nos procurar no final, tá bom? Tem o link de acesso direto no WhatsApp e o Sandro também vai disponibilizar. Ah, ele falou aqui, ó. Ele vai disponibilizar no grupo do condomínio. E aí, assim, olha, algumas moradoras, né, do condomínio, elas fizeram um mimo para o pessoal que participou. Dá para ver aqui? Demora um pouquinho. Então, quem ficou com a gente até o final, dá um ok no WhatsApp aqui do grupo, do condomínio. Dá um like, um joinha, se manifesta, diz estou aqui, né? E aí, a Patrícia vai fazer o sorteio e depois ela entra em contato com vocês para entregar aí os mimos, as lembrancinhas. Então, eu queria agradecer demais. Espero poder ter contribuído um pouquinho, né, com esse momento de reflexão, trazendo aí um olhar diferente para a psicologia, para o contexto do grupo, para a vida em condomínio. E como a Camila falou, nós estamos aí disponível para esclarecimento de dúvidas pessoais e de outras ordens também, ok? A gente passou por todo mundo, o nosso já está aqui, ó, no e-book. Boa noite, pessoal. Voltando aqui novamente. Vocês estão vendo aí na tela o contato da Camila, que é o telefone aí, o 951530354. É o WhatsApp esse telefone. Então, se quem tiver dúvida,
Ah, também tem o da Lilian, o 90 6808 789, também é um WhatsApp, né? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar sobre o assunto, ou até queira, tem alguma outra questão que não seja de condomínio, que pelo trabalho que elas executam, né, que abrange muito mais do que a relação de condomínio, inclusive relação profissional, fiquem à vontade, elas disponibilizaram o telefone. Eu vou passar esse telefone para vocês, esse WhatsApp delas também via WhatsApp, aqui pelo grupo do condomínio, pela lista de distribuição do condomínio, com apoio aqui da Patrícia. E é isso, eu gostaria de agradecer a participação das pessoas que, né, não é gastaram tempo, deram um tempinho aí de suas vidas para acompanhar esse tema que é tão importante. Nós mudamos sim a forma de viver. Não tem como voltar atrás, não dá para fazer diferente da forma que era antes. Tem que fazer diferente, na verdade. Então é assim, é com essa visão que elas foram, entre aspas, acionadas para que a gente consiga passar para vocês aí que há pontos de vista diferentes. A gente tem sim que pensar no nosso futuro, tem que pensar na nossa família, tem que pensar no convívio, sim, no condomínio. Nós já vivemos momentos muito melhores do que esse aqui. A gente tinha eventos, a gente tinha. Quando eu falo eventos, eram vários, tá? E era muito, muito bom, né? Acho que a gente passou um momento aqui muito feliz, assim. Acho que a gente sentia-se bem. E hoje não, hoje está um negócio assim meio fechado, meio parado, né? E algumas pessoas realmente têm medo, outras perderam parentes, né? Perderam pessoas próximas. Esse eu lamento, meus pêsames. E é uma situação que a gente não tem como voltar, assim, nesse momento, voltar a ser o que era antes. Agradeço a participação de vocês. Camila, e Lilian, muito obrigado por estarem aqui, dispor desse tempo, apresentar aqui um trabalho de vocês, uma orientação também para os condôminos e um apoio aí também à minha gestão. Muito obrigado, agradeço. Pessoal também do